Boa noite, igreja. Eu sou o Júnior. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 6. A gente vai estar lendo Atos 6 e passeando por Atos 7. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, queria dar só mais um aviso. Nesse sábado, estará acontecendo o nosso concerto de oração. É uma vigília que é realizada pelo Ministério Jovem. E nesse sábado a gente vai estar reunindo várias igrejas aí de Porto Alegre, Assembleia de Deus, o pessoal de Cachoeirinha daqui, de Porto Alegre, Brasa, Zona Sul, Brasa, Zona Norte. Então, assim, dentre outras igrejas, a gente quer levantar um clamor mesmo intencional pela unidade das igrejas, pela unidade dos jovens, pela restauração, pela salvação dos jovens da nossa cidade. Então, se você quiser fazer parte, às 10h30, a gente promete não se estender muito, pretendemos até às 2h30 da manhã. Então, você está convidado, será um tempo muito especial. Atos 6. Queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Eu queria ler com você. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgavam-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim, excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e vestido contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Deus, eu quero me colocar diante do Senhor entendendo que o que precisa ser dito hoje aqui, Deus, nada mais e nada menos do que a Tua palavra, Pai. A voz que precisa ser ouvida hoje aqui, Deus, é a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso, Deus, pedimos, imploramos ao Senhor, tenha liberdade, ministra nas nossas vidas, nos conduza, Pai, um pouquinho mais para perto de Jesus, nos faça parecer cada vez mais discípulo desse Jesus, e em nome dele, Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e nos traga de volta, Deus, se necessário for, nos traga de volta mais para perto do Senhor, para a intimidade do Senhor. Queremos sim, Deus, ouvir a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Um pano de fundo importante desse texto: Estevão era um dos 7 homens encarregados de cuidar das viúvas gentias. Lucas descreve a respeito de Estevão
como um homem cheio de graça e do poder de Deus, que realizava grandes milagres e grandes maravilhas entre o povo. No capítulo 6, os discípulos, incomodados porque as viúvas estavam sendo desprezadas, eles disseram: não é razoável que nós deixemos um pouco a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Talvez essa frase, sendo dita para determinadas pessoas, ia soar como uma heresia. Como assim deixar a palavra de Deus para fazer o que quer que seja? A palavra de Deus é algo mais importante que nós temos, e é. Mas aplicar a palavra de Deus é tão importante quanto você aprender a respeito desse Deus. E eles sabiam disso, e eles incentivaram isso. Vamos deixar um pouquinho de lado a palavra de Deus e vamos viver e vamos aplicar, porque tem pessoas que precisam de nós. Os discípulos escolheram Estevão, mais 6 pessoas, para sair e ajudar essas viúvas, esses órfãos. Com isso, Estevão, ele não apenas começou a fazer discípulos de Jesus, como ele começou a incomodar os líderes religiosos, porque ele arrastava multidões para perto dele. Ele e a palavra de Deus apenas atraía multidões para perto dele. E isso incomodava os líderes religiosos daquela época. E não só isso. Ele não só falava do amor, ele não só fazia o amor, ele não só dava amor, como ele também dizia que Jesus iria destruir aquele lugar e mudar os costumes de Moisés. Moisés. Talvez hoje não tenha tanto efeito assim, mas naquele tempo, dias depois da morte de Jesus, aonde Jesus veio e destruiu, quebrou toda aquela parafernália que separava o homem de Deus e deu para o homem o livre acesso a ele. Naquele momento, naquele contexto, falar que Jesus iria destruir os costumes de Moisés era uma ofensa. Era um grande problema. E ele trouxe essa palavra. Seu ministério, no entanto, provocou muita incompatibilidade. Um grupo de inimigos invejosos o acusou falsamente de blasfêmia. E aí eles pegaram Estevão, escoltaram até o Sinédrio e exigiram que Estevão se defendesse. Para quem não sabe, o Sinédrio é um conjunto de 23 juízes que a lei judaica obrigava a existir na antiga Israel. E foi isso que aconteceu. O povo, juntamente com aqueles líderes religiosos, pegaram Estevão e colocaram ele diante desses 23 juízes. E disseram para ele: agora se defende das acusações que nós estamos fazendo. Que, por sinal, eram acusações mentirosas. Mas Estevão, ele não se defendeu. Na verdade, Estevão causou um grande alvoroço antes mesmo de dizer uma sequer palavra. E o versículo 15 vai dizer: olhando para ele, ou seja, todos que estavam ali, olhando para Estevão, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E eu fiquei imaginando essa cena. Eu fiquei pensando, como é que deveria ser o rosto de Estevão? Talvez bochechas coradas, a barba brilhando. Talvez ele, não sei se ele tinha olhos claros ou não, mas aquela luz entrando e clareando todo o seu semblante, fazendo com que Estevão se destacasse no meio de todo aquele grupo e fosse comparado a um anjo. Talvez a minha imaginação não tenha chegado nem perto do que de fato aconteceu, mas eu tenho uma certeza de algo aqui. Não era Estevão que estava falando ali, era Deus. E Deus começou a falar. Deus começou a falar. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 7 e ficasse com a Bíblia aberta. E me acompanhasse, porque agora eu quero relatar o capítulo 7 aqui. Para a gente perceber como Estevão reagiu. Qual foi a postura de Estevão, quais foram as palavras de Estevão. E o sermão que se encontra no capítulo 7, como eu disse aqui, de maneira alguma saiu da boca de Estevão. Deus se manifestou ali, cada vogal, cada consoante, cada pigarro, cada expressão
era de Deus. A mensagem de Estevão não foi uma mensagem casual. Também ela não foi uma mensagem de pouco peso, uma mensagem leve. Não. Se você ler o texto, você vai perceber que enquanto Estevão falava, o povo ficava com raiva dele. 52 versículos conduziram os ouvintes de Abraão a Jesus. E aqui vai uma dica, caso você não conheça a história da Bíblia toda, Atos 7. Só leia Atos 7, você vai ter um resumo muito claro de toda a história da Bíblia. E 52 versículos que foram citados ali, foi conduzindo aquele povo para ouvir, desde Abraão até Jesus, 2.000 anos de história hebraica, resultaram em uma constatação: estão se esquecendo de quem sustenta vocês. E essa foi a mensagem de Estevão. Vocês estão se esquecendo de quem sustenta vocês. E aí Estevão começa, lembrando, Estevão ele não se explica, ele não se justifica, mas ele simplesmente conta uma história. Porque ele percebe que o povo estava com uma memória muito curta. O povo tinha dificuldade de lembrar de tudo aquilo que o próprio Deus tinha feito pelo próprio povo. E ele entendeu, inspirado por Deus, que ele precisava apenas contar uma história. E ele começa a sua história falando da doação da terra prometida, feita por Deus. E nos versículos de 2 a 4, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Estevão dizendo: irmãos e pais, ouça. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Macedônia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. E aí Estevão continua: a única razão pela qual os judeus desfrutaram de 1 centímetro quadrado de terra foi a bondade de quem? A bondade de Deus. Foi ele que apareceu, versículo 2, foi ele que disse, versículo 3, foi ele que prometeu, versículo 5, foi ele que falou, versículo 6, foi ele que deu, versículo 8. Mesmo assim, os filhos de Abraão desperdiçaram a terra. Só que Estevão continua. Lembram de José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Seus irmãos pegaram o dinheiro e repartiram entre eles. Seus irmãos maquinaram uma história sobre uma morte acidental e enganaram seu pai. E essa família conviveu por muitos e muitos anos com essa mentira. E aí eu pergunto, é dessa forma que se comportam as pessoas escolhidas por Deus? Estevão continua, mas Deus estava com José. Deus estava com José porque ele o libertou. Ele deu a José favor e sabedoria, e ele tornou José governador. E aqui existe uma verdade que nós não podemos esconder. Quando as pessoas se esqueceram de Deus, Deus chamou a atenção das pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui, disse Estevão. Todos vocês estão me ouvindo? E ele continua contando a sua história, só que agora ele pula para a história de Moisés. Ele contou sobre a sua infância com os egípcios, seus 40 anos de isolamento, o seu papel como governante e salvador. E aí ele vai dizendo: Moisés os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito. Moisés fez vocês atravessarem o Mar Vermelho, e no deserto estava com vocês durante 40 anos. Ele estava com a congregação, com os anjos que lhe falava no Monte Sinai. Ele estava com seus antepassados e recebeu a palavra viva para transmiti-las a nós. Mas eu quero dizer que, mais uma vez, Deus foi o grande iniciador de tudo. Não foi Moisés. Por que vocês estão se apegando a Moisés?
Deus iniciou tudo que você conhece. Ele colocou Moisés no seio familiar de Faraó e educou Moisés nas melhores escolas do Egito. Ele treinou Moisés a respeito do deserto. Ele o muniu de poder para separar o Mar Vermelho. Deus deu alimentos no deserto e a lei no monte. E como que as pessoas responderam? Vocês lembram da história? O povo se esqueceu dele. Lembra, o povo pediu a passagem de volta para o Egito. Na verdade, eles fizeram esse pedido aqui, ó. Façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Apenas 40 dias, menos de 40 dias da ausência de Moisés, vocês se esqueceram de quem os conduziu até aqui. E vocês desejaram fazer ídolos, fizeram um bezerro de ouro. E mais do que isso, vocês trouxeram sacrifícios e fizeram uma celebração em honra a esse bezerro. Vocês afastaram-se cada vez mais de Deus. E Estevão continua. Só que a mensagem de Estevão, ela ecoava como um tambor barulhento e desafinado no meio daquela assembleia. Aquele povo não aguentava mais ouvir Estevão. Só que Estevão continua, versículo 44 a 47. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante do nosso Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. E o que ele estava querendo dizer aqui nesse texto era simplesmente o seguinte: os nossos ancestrais se esqueceram de quem nos trouxera até aqui, esqueceram-se de quem nos carregou e afastaram-se de Deus. E agora vocês tentaram colocá-lo numa caixa. Presta atenção, Israel. O nosso Deus, ele não cabe numa caixa, por mais que seja de ouro. O nosso Deus não cabe mais num prédio, por mais lindo e grande que seja. Só que Estevão aqui, ele não estava mostrando desrespeito para com o tabernáculo e para com o templo. Pelo contrário, ambos foram construídos de acordo com a vontade de Deus, sim. O equívoco aqui não estava na construção dos locais de culto, mas em pensar que as estruturas podiam conter Deus. E aquele povo estava se apegando àquilo. E Estevão continua: todavia, o Deus Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta, e ele disse as palavras de Isaías: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o meu Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão poderosa que fez todas essas coisas? E aqui Estevão estava querendo dizer para aquele povo o seguinte: vocês e ninguém tem o monopólio desse Deus. Nenhum templo pode contê-lo, nenhuma cultura, nenhuma tradição, nenhum pensamento ou religião pode conter ou impedir Deus, só porque vocês querem. Só que essas palavras não caíam bem no coração do Sinédrio, daqueles juízes. E sabe por quê? Porque o templo era o orgulho daquele povo: pedras enormes, ouros reluzentes, arcos grandiosos e principalmente o Santíssimo, a casa de Deus. Eles deram tudo de si para construir aquilo. Eles deram muito dinheiro, muita coisa para erguer todo aquele monumento. Os judeus, eu fico imaginando que eles escreviam no para-choque dos seus carros de bois: não mexam no templo, não mexam na arca, não mexam em Moisés.
Mesmo assim, Estevão desafiou os grandes egos com uma questão gigante. Vocês esqueceram do quanto Deus é grande. Vocês perderam a noção do quanto Deus é grande. Vocês estão limitando Deus com seus problemas. Vocês estão limitando Deus com suas religiosidades. Vocês estão limitando Deus com seus pecados, com suas inseguranças. Só que até agora nada ia bem na vida daquele povo. E Estevão continua. Vocês se vangloriam de uma terra que não conquistaram. Vocês se vangloriam de uma lei que vocês não seguem. De uma caixa de pedra que não cabe nem o dedo mindinho de Deus. A sua visão de si mesmo, ela é muito grande. A sua visão a respeito de Deus, ela é pequena demais. Ela é tão pequena que vocês perderam ela no meio do caminho, no trajeto até aqui, ao Sinédrio. E Estevão continua. Versículos 52 e 53. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do rei, de quem agora vocês tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Todo o conselho, todo o sinédrio, os 23 juízes, os fariseus, os doutores da lei, se levantaram em fúria. E o texto vai dizer que eles rangiam os dentes contra Estevão. Ao ler esse texto, parece que eles mostravam seus caninos sedentos para morder aquela carne fresca e acabar com aquilo. E olha só o que eles fizeram, versículos 57 e 58. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Esse foi o fim da vida de Estevão. Eu fico pensando, quando eu olho para essa história, que coisa assustadora e ao mesmo tempo tão soberba. Um homem se expondo e trazendo uma palavra de vida, gerou no coração de um povo algo que não era vontade de Deus, e a consequência daquilo foi uma atitude totalmente impensada. Tudo porque começou com uma mentira. Estevão estava falando a palavra de Deus, aonde naquele momento a palavra de Deus gerou raiva, ódio para algumas pessoas. E aí eu fico pensando o que era melhor, matar a verdade do que pensar a respeito. É muito mais fácil nós eliminarmos isso do que parar e refletir. Só que eu fico pensando, e não é que essa atitude se apossa de nós sorrateiramente? E aí nós começamos a nossa vida, nós encontramos com Jesus, nós temos um encontro profundo, verdadeiro e genuíno com Ele, começamos a nossa jornada espiritual como pessoas insignificantes, porque nos sentimos assim. O ato de conversão demonstra muita humildade. Confessamos os nossos pecados, imploramos por misericórdia, dobramos os nossos joelhos, deixamos alguém nos curvar nas águas batismais. Começamos a nossa trajetória como almas modestas, crianças tímidas que estendem as mãos imundas a um Deus sem pecado. Nos relacionamos com um ladrão na cruz sem problema nenhum.
Nos identificamos com o adultério perdoado de Davi e encontramos esperança na traição absoluta de Pedro. Nos identificamos e até compreendemos. Desafiamos a reivindicação de Paulo para o título de chefe dos pecadores, porque ele vai dizer: eu, o mais miserável dos homens. Não, Paulo, você não entendeu, eu conheci Jesus, cara. Eu sou o mais miserável dos homens. E reivindicamos isso. Nos perguntamos se alguém poderia precisar de mais graça do que nós. Achegamos a Deus humildemente, sem arrogância, sem vanglória, sem afirmar conseguir sozinho. Não fazemos pose de campeão e não reivindicamos vitórias. Colocamos o nosso coração maculado nas palmas das mãos e oferecemos ao nosso Deus como uma flor pisada e murcha. E perguntamos para Ele: você pode dar vida nisso? Por favor. Você pode pegar o meu coração morto, acabado, e pelo amor que você tem a mim, você pode dar vida? E agimos assim. E tem que ser assim. E Ele dá a vida. Ele dá a vida. Não os nossos relacionamentos, não os nossos recursos, mas Ele dá a vida. E nós sabemos disso. É Ele que realiza o milagre da salvação. É Ele que nos mergulha em misericórdia. É Ele que costura a nossa alma esfarrapada. É Ele que deposita o seu Espírito em nós e implanta dons divinos. O nosso grande Deus abençoa a nossa pequena fé. Só que nós entendemos os papéis aqui. Eu entendo o meu papel e eu entendo o papel de Deus. Ele sim é a Via Láctea. Eu sou apenas uma formiguinha na areia do mar. Ele sim é o Paul McCartney. Eu sou uma bandinha de garagem. Reconhecemos isso. Tudo bem. Precisamos de um Deus grande porque fizemos uma grande bagunça da nossa vida. Aos poucos, o nosso Deus grande nos muda. E em sinal de agradecimento nosso, cobiçamos menos, amamos mais, pagamos as nossas contas, damos atenção ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, respeitamos os nossos pais, nos submetemos às autoridades, aos nossos líderes. E as pessoas começam a notar uma diferença acontecendo. E as pessoas nos aplaudem, nos promovem, nos admiram, nos têm como uma referência. Nos atrevemos a fazer da nossa vida valer a pena. Nós, que viemos a Cristo como pecadores e pequenos, queremos agora realizar grandes coisas. Construímos orfanatos, administramos empresas, libertamos o desorientado da depressão, os enfermos da doença, damos até palestras. Só que no meio desse processo, obrigado, Miller, não nos sentimos mais pequenos. Somos um pouquinho maior. As pessoas falam de nós como se fôssemos alguma coisa. Você tem uma grande influência. Que fé sólida você tem. Nossa, precisamos de pessoas assim na nossa igreja. E precisamos. Só que daqui a pouco a fama, os elogios começam a transformar em degraus e começamos a subir. Começamos a nos elevar. Nos livramos daquela pequenez. Tiramos os nossos óculos de Clark Kent e revestimos com ares de Superman. E nos esquecemos. Nos esquecemos de quem nos trouxe até aqui. Nos comportamos talvez como uma formiga na orelha do elefante. Já ouviu essa história? O elefante tentando atravessar uma ponte, a formiga pega uma carona, e aí ao atravessar a ponte range, ela mexe, quebra algumas madeiras, rebenta algumas cordas, mas ele consegue chegar até o fim. E no final a formiga bate no peito e diz: rapaz, nós conseguimos.
Você viu como nós balançamos essa ponte? Nós achamos que estamos movendo o mundo, achamos que estamos revolucionando o nosso meio, quando na verdade nós estamos apenas curtindo um passeio, porque é Deus que está movendo esse mundo. E é Ele que deve mover. E somente Ele vai mover. Só que precisamos sempre lembrar, 1 Coríntios 1:26, pensem no que vocês eram quando foram chamados. É importante trazer esse momento à memória. Lembre-se de quem segurou você até aqui. Lembre-se de quem segurou você no início, no começo. Quem sustentou você. E Moisés lembrou. Ele serviu como príncipe do Egito e como libertador dos escravos. Embora lá em Números 12:3, diz o seguinte a respeito dele: Moisés, um homem humilde, o mais humilde do mundo. Paulo sabia se portar de uma forma, sim, humilde. Ele foi salvo por intermédio de uma visita pessoal de Jesus, que lhe concedeu uma visão do paraíso e a capacidade de ressuscitar mortos. Paulo, seu miserável homem, eu vou te dar uma capacidade até de ressuscitar gente. E ele fez, e ele usou aquilo. E ele exerceu. Mas quando Paulo se apresentava, Paulo dizia simplesmente: eu, Paulo, mordomo de Deus. Não sou eu que mando aqui, Ele manda, eu faço. Eu sou servo de Jesus. E João Batista, ele era o primo do cara. E um dos evangelistas mais famosos da história. Na verdade, palavras de Jesus: o maior entre os homens. O maior. Mas é lembrado na Bíblia como aquele que determinou: é necessário que ele cresça e eu diminua. E eu quero concluir aqui. O maior exemplo dessa humildade, dessa condição de servo que nós temos hoje aqui, não é nenhum outro senão o nosso Senhor Jesus. Quem é que tinha mais motivos para se vangloriar do que Ele? No entanto, Ele nunca fez. Jesus caminhou sobre as águas, mas Ele nunca desfilou na praia dizendo: amanhã o homem que caminhou sobre as águas estará falando. Não. No endereço tal, o homem que caminhou sobre as águas. Jesus nunca fez. Jesus transformou cesto de pães e peixes em um banquete, mas Ele nunca pediu, ou melhor, Ele nunca desejou aplauso. Um libertador e um profeta vieram visitá-lo, mas Ele nunca mencionou seus nomes em nenhum sermão. Bem que Ele poderia, né? Olha, povo, um dia desses eu estava no monte falando com meu pai, e aí de repente chegou Moisés e Elias. Moisés e Elias, aqueles que morreram há muito tempo. Trocamos uma ideia. Ele não precisou disso. Jesus se recusava até ficar com os créditos. Por mim mesmo, nada posso fazer. Ele era totalmente dependente do Pai e do Espírito Santo. Consegui sozinho. Ele nunca disse essas palavras. E aí eu pergunto: se Jesus não viveu assim, como eu vou me atrever a viver? Se Jesus não se comportou assim, como eu vou me comportar desta forma? E aí eu olho para a nossa realidade, para a minha realidade, e percebo que eu começo a me enganar achando que a vida é minha, a casa é minha, o tempo é meu, os recursos são meus, e eu faço o que eu quiser. Esse ano não quero viver esse negócio de discipulado, de pequeno grupo, porque meu tempo é muito corrido. Esse ano eu decidi fazer um outro investimento. Vou deixar de dar o meu dízimo.
porque quem administra sou eu. E nós vamos caindo no engano de que tudo isso está sobre o nosso domínio. E Deus o tempo todo fala: prestem atenção, não esqueçam quem sustenta vocês. Tudo que vocês têm, a vida de vocês por completo, não pertence a vocês, pertence a mim. Por que vocês decidem não me servir? E aí eu olho para o nosso contexto, um contexto de uma igreja que tem mais de 1000 pessoas, e poucos líderes estão dando sangue, estão dobrando o seu tempo para poder acolher e discipular e acompanhar e ajudar pessoas, sendo que tem muita gente que ainda não entendeu que isso é um privilégio, é o dever como igreja, porque ainda acha que o tempo é dela. Nós estamos vivendo um momento complicado com os nossos dízimos, porque talvez aconteceu com muitos aqui o que aconteceu com o povo lá no tempo de Estevão. Se esqueceram de quem sustentou até aqui. Eles se esqueceram que o recurso é de Deus. E famílias estão sofrendo e morrendo porque acham que tem um controle de suas vidas. Vocês não têm controle de suas vidas. Deus pede. E eu fico imaginando Deus quase implorando, colocando pessoas, expondo pessoas à morte, ao ridículo, para trazer uma palavra de amor. Lembrem quem sustenta vocês. Nós podemos sentir muito orgulho, mas jamais nos humilharemos o suficiente. Não tem como. A nossa limitação, a nossa humanidade não vai permitir. Por isso que nós precisamos clamar a esse Deus por graça e misericórdia, para que Ele nos tire de um estado que talvez esteja assim acabando com as nossas famílias, com os casamentos. Querido, que habilidade, que talento você está dando para Ele que Ele não tenha lhe dado primeiro? Ele deu. Que verdade você está ensinando no seu pequeno grupo, num trabalho, num cafezinho, que Ele não lhe ensinou primeiro? Você serve. Quem serviu primeiro a você? Que amor você está demonstrando que Ele não tenha demonstrado primeiro, e com muito mais verdade e mais força? O que é que você está fazendo por Deus que Ele não tenha feito por você? O que é que você está fazendo para Deus que Ele não consiga fazer sozinho? Quanta bondade dEle em nos usar. E quanta sabedoria nossa de nos lembrarmos disso. Estevão se lembrou. E por ter se lembrado de Jesus, Jesus se lembrou dele. Enquanto os seus acusadores pegavam as pedras para apedrejá-lo, olha o versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão se levantou em nome de Jesus, e no fim, Jesus retribuiu esse favor a ele, mais uma vez. Estevão entendeu que a vida dele não pertencia a ele, e ele deveria ir até as últimas consequências em nome desse Deus, e ele foi. Em retribuição a isso, antes de morrer, aquele homem que se parecia um anjo olhou para cima
e viu Deus, e viu a glória de Deus, e viu Jesus, batendo palmas para Ele. Eu queria nesse momento que você pudesse estar falando com Deus agora. Deus, Ele, ao terminar essa meditação, Ele me fez um desafio. E eu queria que você pudesse estar ouvindo esse desafio e meditando nesse desafio. 1 Coríntios 4:7. Igreja, por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Quando eu olhei para esse texto, eu caí de joelhos e pedi perdão para Deus. E eu pedi ajuda a Deus. Eu falei: Deus, ajuda esse homem miserável a viver isso todos os dias, a olhar para minha família, para minha filha, para minha esposa, olhar para os meus recursos, olhar para minha casa, olhar para o meu carro e não achar que tudo que eu tenho veio daqui ou das minhas mãos. Mas me ajuda a olhar para tudo isso e entender que é tudo do Senhor. Na mesma hora eu fiz uma oração a Deus: Deus, eu devolvo a minha família para Ti, eu devolvo os meus recursos para Ti, eu devolvo tudo que eu tenho, tudo que sou e a minha vida para o Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz ao lado desse Deus, fazendo a vontade desse Deus. Eu preciso ter de volta a paixão que tanto incendiou o meu coração no momento de dificuldades, aonde Deus me pede algo e eu com alegria e com convicção entrego nas mãos dele e digo para ele: Deus, aos meus olhos, se eu entregar esse recurso, vai faltar aqui dentro, mas eu não quero mais enxergar com os meus olhos, eu quero enxergar com os teus olhos. Eu sei que o Senhor vai prover para mim. E Deus tem realizado os milagres todos os dias na minha vida. Talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez na sua mente, talvez no seu coração, você tenha a sincera ilusão de que a sua vida está no seu controle, de que o seu trabalho que dá o sustento para você, de que o seu conhecimento levou você até onde você está. Mas Deus, com todo amor e carinho, Ele reforça hoje aqui: não esqueça que quem sustenta você sou eu. Eu queria que nesse momento você pudesse estar ouvindo essa canção e falando com Deus. Falando com Deus. Talvez em algum momento da sua vida, ser inteligente, ser um bom profissional, um profissional bem sucedido, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, ter muitos recursos, ter saúde, ter uma esposa, um marido. Talvez em algum momento da sua vida, ter autoridade sobre a vida de alguém, te faz achar que você é o Todo-Poderoso, o poder é seu, a capacidade é sua. Eu gostaria que você pudesse estar agora falando com Deus: Deus, de fato o meu coração, hoje ele está assim. De fato o meu coração hoje está apegado a tudo aquilo que eu faço, a tudo aquilo que eu construí. Eu não consigo, ou eu não tenho conseguido entregar a tudo aquilo que
o Senhor mesmo me deu de volta para ti. E eu já me esqueci de que, na verdade, eu tenho tudo isso graças ao Senhor. Eu queria que você pudesse, nesse momento, estar falando com Deus agora, permitindo que o Espírito Santo conduza, que Ele possa te ajudar a ver se há em você alguma coisa que desagrada o coração de Deus e conduzir você a caminhos eternos. Preencha o seu coração com o Espírito Santo. Se de fato a sua vida, tudo que você tem, já fez você pensar que foi por causa do poder que está nas suas mãos, da capacidade que você tem. Se você já pensou dessa forma, eu queria fazer um desafio para você. Se você já pensou assim e reconhece que por muitas vezes você tirou Deus da sua vida e colocou você mesmo, e quer pedir perdão para esse Deus diante de toda a igreja, fica de pé, meu irmão. Fica de pé em nome de Jesus, em resposta a esse desafio e em oposição ao pecado que dominou você por muitos anos. Talvez a sua família esteja sofrendo porque você acha que a solução para os problemas está no seu conhecimento, na sua economia, na sua administração. E mais uma vez está tentando colocar Deus dentro de uma caixa, e Deus está falando: não, vamos inverter isso, porque eu amo vocês, eu quero ver a família de vocês bem, eu quero ver você prosperando, sim, mas não inverta os papéis. Nós estaremos cantando mais uma vez essa canção, e se você entende que precisa sim se derramar diante de Deus, pedir ajuda, orem por mim. Eu quero que nesse momento vocês orem por mim. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Ranulfo vai estar aqui, o pastor Décio vai estar aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, se você quiser, você pode vir aqui. A gente vai estar orando por você, porque Deus quer libertar. O Senhor é um Deus de amor em todos os momentos, em todos os dias. O Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de nos arrepender daquilo que a nossa humanidade nos conduz a fazer, Pai, e consequentemente tem nos afastado de Ti. Queremos pedir perdão, Pai, porque talvez os nossos filhos não estão mais perto de Ti, porque eu tentei ter o controle nas minhas mãos, tentamos ter o controle nas nossas mãos. Queremos pedir perdão, Deus, porque talvez os casamentos estão com um problema, porque se esqueceram há muito tempo que esse matrimônio pertence ao Senhor. Queremos sim, Deus, dizer para o Senhor: vem reinar, Deus, nas nossas vidas. Toma o Teu lugar, Pai. Estamos aqui nos esvaziando e pedindo perdão a Ti, e em nome de Jesus queremos sim, Deus, reconhecer que é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Queremos sim, Deus, reconhecer que somente em Ti encontramos a paz verdadeira, Deus. Em Ti nos completamos, Pai. Que possamos nos inspirar, Deus, sim, na postura de João Batista. Que Jesus possa crescer na medida que eu diminua, Pai. Nos dê, Deus, um retrato cada vez maior do Senhor, para que possamos nos enxergar como o Senhor enxerga. E consequentemente, Deus, desfrutar a cada dia da maravilhosa graça, Pai. Afasta de nós o orgulho e nos dê sabedoria para sermos humildes de uma forma saudável, Pai. Lembre-nos constantemente, Senhor, de que é você que sustenta a nossa vida. Pedimos isso. Traga a nossa memória, Pai, todos os dias, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que é o nosso ar. E nos traga, Deus, a consciência que o nosso futuro eterno está nas Tuas mãos. O futuro da nossa família, a felicidade da nossa família está nas Tuas mãos. Reconhecemos, Deus, que cada coisa boa que nós temos vem de Ti.
Nunca nos deixe esquecer de quem nós somos e de quem o Senhor é nas nossas vidas. Nunca nos deixe esquecer de que sem o Senhor não podemos fazer nada, mas em Cristo podemos fazer todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores. E é no nome de Jesus que nós queremos dizer, Pai, que a diferença na nossa vida é o Senhor. O Todo-Poderoso aqui não sou eu, não são os meus recursos, não são os meus bens, mas o Senhor. O nosso provedor aqui é o Senhor. E em nome de Jesus nós oramos e declaramos isso para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Que você jamais esqueça quem te sustenta, quem sustenta a sua vida, a sua família, o seu matrimônio, quem sustenta você. Quer demonstrar amor para alguém? Quer dar um passo em direção a isso? Meu querido, tem tantas pessoas que precisam ser acolhidas em suas casas. Tem tantas pessoas que precisam do amor de Deus através de um discipulado. Se você quer viver isso, se você quer abençoar alguém, eu desafio você a procurar um dos pastores da sua igreja e dizer: eu quero começar a fazer parte disso e abençoar o meu próximo e ser um bom mordomo com aquilo que Deus tem entregado nas minhas mãos. Deus abençoe. Uma boa semana na presença de Jesus. Dê um beijo na sua esposa, no seu marido, um beijo no seu filho. E jamais esqueça de quem sustenta você. Amém.